Os Salmos são um livro diferente, né, em todas as escrituras, porque ele é uma compilação dos cânticos dos judeus. Os 150 salmos são cânticos que os judeus entoavam. E por essa razão nós não chamamos de capítulos as divisões, mas sim de números. E por essa mesma razão nós sempre devemos ler o salmo inteiro, ou pregá-lo inteiro, porque, como vocês viram, a gente nunca canta uma música pela metade, a gente sempre canta ela inteira. E hoje eu quero pregar no Salmo de número 138. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 138. Como Spurgeon já dizia, os salmos são especiais porque não importa o momento da sua vida, não importa o teu estado emocional, você sempre encontrará um salmo que conforte o teu coração. Se você está muito alegre, você vai para os salmos e você encontra o salmista mais alegre que você. Se você está muito triste, acabado, destruído, você vai para os salmos e você encontra o salmista no estado de tristeza mais profundo que você. E é nele que a gente encontra conforto para nossas vidas. Salmo de número 138 nos diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Este salmo, ele inicia a última coletânea de salmos de Davi, que nós encontramos nos 150 salmos. São 7 salmos, do número 138 até o salmo 146. E estes 7 salmos são caracterizados por serem salmos de lamento. Certamente eu e você, neste ano, nós também tivemos um ano de lamento. Foi um ano atípico, foi um ano diferente. Nós tivemos um grande número de perca de pessoas, talvez alguns de vocês tiveram conhecidos, familiares. Nós tivemos a economia um pouco diferente. Sem dúvidas, nós temos motivos para nós lamentarmos por algumas coisas neste ano. Assim como estes 7 salmos representam uma atitude de lamento, são 5 salmos de lamento. Porém, o Salmo 138 e o Salmo 146, que são o primeiro e o último, são salmos de louvor. Davi está nos mostrando uma das marcas da verdadeira espiritualidade. Uma pessoa que sabe louvar a Deus mesmo em tempos de lamento. E é por isso que nessa noite eu quero falar sobre uma atitude de louvor a partir desse salmo. Sem dúvidas, eu e você temos motivos para lamentar por diversas coisas que aconteceram. Mas a marca da verdadeira espiritualidade se encontra em nós sabermos louvar ao Senhor como nós já fizemos essa noite pelas coisas que Ele fez por nós. Davi inicia este salmo no verso 1, dizendo isso: Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. O salmista começa fazendo uma afirmação que aponta claramente por uma atitude de louvor. Ele diz que ele louvará o Senhor com todo o seu coração. O coração, nas Escrituras, é uma linguagem metafórica que representa o homem. Quando a Bíblia fala de coração, certamente ela não está falando do órgão físico que a gente tem, mas ela está usando uma linguagem uma metáfora para se expressar ao homem. Provérbios capítulo 4, verso 23, nos diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida.
É do nosso coração que procede os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas emoções. E o que o salmista está declarando aqui é que com todo o seu coração, ou seja, com todos os seus pensamentos, com todos os seus desejos, com todas as suas emoções, ele louvará somente ao Senhor. E ele continua, ele diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. A palavra aqui poderosos também pode ser traduzida como deuses. Certamente Davi sabia que diversos povos ao redor de Israel tinham diversas divindades. E o que Davi está declarando aqui é que na presença de tantos outros deuses que existem no mundo, ele está disposto a louvar somente ao Senhor. Diante de todos os outros poderosos, diante de todos os outros falsos deuses, Davi louvará somente ao Senhor. E talvez você possa me dizer: bom, isso para mim não é tão difícil, eu acredito somente em Deus. E a minha adoração sempre é somente para Deus. E talvez é aqui que nós nos enganamos. O primeiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, no verso 2, nos diz que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Não terás outros deuses diante de mim. Quando nós falamos em deuses, nós geralmente pensamos em estátuas, em grandes monumentos onde as pessoas se prostram e adoram. Porém, o que as Escrituras nos revelam é que um Deus é um ser, um objeto, que toma o lugar de Deus em nosso coração. Ou seja, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, ele é um falso ídolo que nós criamos. E portanto, se você parar para reparar, para pensar um pouco, você verá que o meu e o teu coração contém diversos ídolos. Por vezes o celular toma mais tempo de nós do que Deus. Por vezes a preocupação dos familiares toma mais lugar no nosso coração do que Deus. E diversas outras atividades que nós temos no nosso dia a dia tomam mais tempo, tomam mais posição em nosso coração do que o próprio Deus. Cabe a nós, essa noite, refletir sobre quais ídolos nós temos alimentado em nosso coração, que está diferente do coração do salmista. Veja, a posição do salmista é que ele glorificará o Senhor, ele louvará o Senhor com a totalidade do seu coração. O coração dele não está disposto a servir outros ídolos. Ele louvará ao Senhor, somente ao Senhor, na presença de todos os outros deuses. E veja que interessante, irmãos. Ele continua no verso 2, essa sua atitude de louvor pessoal, não apenas agora de maneira exclusiva, mas veja que ele faz essa atitude de louvor dele de maneira reverente. Olha o que ele declara no verso 2. Ele diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Veja, irmãos, a palavra aqui, prostrar-se, esse verbo, ele aparece ao longo de todo o Antigo Testamento em ocasiões exclusivas de adoração. Se você se lembrar comigo em Gênesis 24, lembra em Gênesis 24 quando Abraão ele envia o servo dele para tomar uma mulher para o seu filho. E aí quando o servo ele vai, ele encontra a mulher, ele se prostra diante do Senhor e adora o Senhor. O que o salmista está dizendo aqui é que ele se prostrará em direção ao templo. O templo em Jerusalém era um lugar muito significativo para todos os judeus, porque era nele onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que era sinônimo da presença de Deus. O que o salmista está dizendo é que ele vai se prostrar para este lugar onde o próprio Deus habita e ele louvará somente ao nome do Senhor. Mas você poderia me perguntar neste momento: ok, eu entendi, o salmista ele está adorando, ele está louvando ao Senhor, mas por que ele está fazendo isso? Sabe, o que move o salmista a oferecer essa atitude de louvor ao Senhor? Sabe, quais são as razões que ele tem para louvar ao Senhor? O Alisson comentou nessa noite sobre um exercício muito interessante, muito bacana, sobre encontrar motivos para agradecer ao Senhor. O que o salmista passa a nos oferecer aqui é 2 bons motivos do porquê ele está louvando ao Senhor.
Eu quero falar um pouco sobre eles e mostrar como são bons motivos não só para o salmista louvar, mas para eu e você também louvarmos ao Senhor. Olha o que ele passa a declarar na segunda metade do verso 2. Ele diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. A primeira razão que o salmista tem para estar oferecendo essa atitude de louvor ao Senhor é por quem Deus é. É por quem Deus é. E ele declara aqui dois atributos de Deus, duas características de Deus. A primeira delas é a misericórdia de Deus. A palavra aqui misericórdia é uma palavra usada na Bíblia para o amor pactual de Deus. É muito mais do que simplesmente misericórdia no sentido de compaixão. É amor pactual. Ou seja, o que significa? Deus no Éden, ele fez uma aliança, um pacto com Adão. Deus tomou uma parte na aliança e Adão tomou outra. Você sabe, você que é casado, você sabe que uma aliança, um casamento, quando ela é feita, ambas as partes têm que cumprir com algumas responsabilidades. Se o homem não cumprir, se o homem pisar na bola, o casamento não funciona. Se a mulher não cumprir com as responsabilidades, o casamento não funciona. Deus, quando ele faz uma aliança com Adão, Deus cumpre perfeitamente a sua parte, mas Adão quebra. E Deus tenta ao longo da história reatar essa aliança de diversas maneiras. Ele tenta com Noé, lembra do arco-íris que é o símbolo da aliança. Ele tenta com Moisés, ele tenta com Davi, e todos quebram a aliança. Até que Jesus Cristo, o único homem perfeito, consegue cumprir a parte do homem. Deus mesmo tem que encarnar num homem para cumprir a parte do homem, para que eu e você tivéssemos acesso à herança dessa aliança. Quando o salmista declara que ele está louvando ao Senhor por causa da misericórdia do Senhor, ele está dizendo: eu te louvo por causa deste teu amor pactual, deste teu amor que, através de todas as alianças, você sempre permaneceu fiel. A fidelidade de Deus a Ele mesmo. A Deus nunca ter desistido, insistido numa aliança que eu e você sempre quebraríamos. Irmãos, sem dúvidas, esse é um excelente motivo para eu e você louvarmos ao Senhor. Pelo amor pactual que Ele tem para conosco. Pela insistência dEle em eu e você que somos tão miseráveis pecadores. E Ele ainda dá uma segunda razão, a verdade do Senhor. Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que não falha, um Deus que não mente. No verso 3, o salmista passa a oferecer uma segunda razão, um segundo motivo do seu louvor ao Senhor. Ele fala: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Se o primeiro motivo que o salmista tinha para louvar ao Senhor era por quem Deus é, o segundo motivo é pelo que Deus fez. E certamente Davi, ele passou por momentos difíceis de tribulação, passou 20 anos sendo perseguido por Saul, mas neste momento ele reconhece o que Deus havia feito por ele. Irmãos, aqui não cabe nós pensarmos um pouco só, e nós veremos que temos muitos motivos para louvar ao Senhor junto com o salmista. Primeiro, pelo que Deus é, pelas características dele. Segundo, pelo que ele fez. Quantas bênçãos ele tem nos dado. O seu cuidado constante e contínuo para conosco, sem dúvidas, também são motivos para eu e você louvarmos ao Senhor. Irmãos, para nós louvar ao Senhor por quem Deus é, as suas características, nós precisamos conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus não é um conhecimento meramente sentimental, frívolo, qual você apenas experimenta Deus. O conhecimento de Deus parte de um conhecimento verídico e intelectual. Você sabe que quanto mais você conhece uma pessoa e as características dessa pessoa, você tem motivos para elogiá-la. Se você é casado, enfim, você sabe que você elogia o teu cônjuge porque você conhece as características que ele tem, que ela tem. Da mesma forma, para nós louvarmos, elogiarmos a Deus, nós precisamos conhecer as suas características. E nós não adquiriremos este conhecimento se não for através do estudo das Escrituras. É o único caminho que nós temos para nós conhecer quem Deus é.
Agora, o que o salmista passa a fazer a partir do verso 4 até o verso 6 é nos oferecer ainda outros motivos, agora não apenas pessoais, mas motivos coletivos para nós adorarmos o Senhor. E é muito interessante o que o salmista faz aqui. Olha a declaração que ele faz no verso 4. Ele diz: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da boca do Senhor. Veja, a declaração do salmista ela é muito interessante, porque certamente não são todos os reis da terra que louvam o Senhor. E reis aqui significa poderosos, significa todas as majestades que nós temos hoje, todas as autoridades que nós temos. É fato que não são todos os presidentes, todos os governadores, os prefeitos, eles não louvam ao Senhor. Mas o que o salmista está aqui é declarando de forma assertiva que todos os reis da terra renderão graças ao Senhor. E aí você poderia me perguntar, mas quando eles farão isso? Porque agora certamente eles não fazem. O salmista nos responde essa pergunta. Ele diz: quando ouvirem as palavras da tua boca. Veja, meus irmãos, o fato é que todos esses reis da terra já ouviram a palavra da boca do Senhor. O fato é que essa própria terra já teve a presença do Senhor. Jesus, quando ele encarnou, quando ele veio a essa terra, ele proclamou primeiramente a partir dele mesmo as boas novas. Pilatos e Herodes ouviram. E agora todos nós fazemos isso. Mas o que o salmista está afirmando é que, mesmo que estes reis não reconheçam isso agora em vida, haverá um dia onde, futuramente, no grande dia do Senhor, onde todos os reis da terra, todas as autoridades da terra, se juntarão ao salmista e se juntarão a mim e a você para glorificar e para adorar ao Senhor. E isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor. E veja que ele continua no verso 5 nos oferecendo mais detalhes de como será esse dia. Ele diz no verso 5: e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. É interessante nós notar que na língua hebraica, esse artigo os, ele vem precedido por uma preposição que pode ser melhor traduzida como nos. O que o salmista está dizendo é assim: e cantarão nos caminhos do Senhor. A diferença parece ser pequena, mas as implicações são belas. O que o salmista está afirmando é que todos os reis que andaram de forma perversa, distante do caminho do Senhor, eles cantarão nos caminhos do Senhor, se submetendo à vontade do Senhor. E o motivo que levará eles a fazer isso é a glória do Senhor, é a majestade do Senhor. Deus, ele é o Deus majestoso, acima de tudo e de todos. E isso fará com que todos os reis da terra, todas as autoridades, todos aqueles que zombam de nossa fé, todos aqueles que usam de coisas para nos impedir de louvar ao Senhor, eles também louvarão ao Senhor. E é interessante nós vermos como, a partir do verso 6, o salmista nos mostra o contraste gigantesco dessa adoração entre os soberbos e os humildes. E aqui cabe nós refletir sobre em qual categoria nós nos encontramos. Olha o que ele declara no verso 6. Ele diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. É interessante nós vermos porque a palavra aqui, excelso, o que o salmista está nos mostrando é que os humildes o Senhor contempla. Veja, mesmo o Senhor sendo majestoso, mesmo o Senhor sendo tão grande, sendo todo poderoso, mesmo assim ele contempla os humildes. Essa é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é a terra. Agora o contraste gigantesco que o salmista nos apresenta é que os soberbos, aqueles que confiam mais em si mesmos do que em Deus, aqueles que requerem para si a glória que é de Deus, este o Senhor rejeitará. Este o Senhor conhece de longe. E certamente os poderosos de hoje em dia são esses soberbos. São aqueles que rejeitam o Senhor.
Mas veja que o caminho para nós participarmos dessa atitude de louvor coletiva do salmista é nós reconhecermos a nossa incapacidade. É nós reconhecermos o quão insignificante nós somos diante da majestade do Senhor. Portanto, irmãos, o que o salmista nos oferece aqui são bons motivos para nós louvarmos ao Senhor. Primeiro, de uma forma pessoal, pelo que Deus é e pelo que Deus fez. E agora, de uma forma coletiva. Cabe a nós louvar o Senhor, porque um dia todas as autoridades da terra, todas as pessoas se dobrarão diante do Senhor e renderão graças ao Senhor. Agora, o que o salmista passa a fazer, por fim, do verso 7 e ao verso 8, no verso 7 e no verso 8, é oferecer uma atitude de louvor confiante no Senhor. Veja, irmãos, a confiança é algo extremamente importante, necessário. Imagine se você tivesse que acordar todo dia não confiante no trabalho que você precisa fazer, ou se você faz algum trabalho e você, olha, não sei se ficou muito bom, você não confia naquilo, nem mesmo que você faz, a vida ia ser muito difícil. A confiança, ela é algo bom, ela é algo necessário, porém o que o salmista passa a nos mostrar é que a confiança sem Deus é uma confiança inútil. É uma confiança inútil. E ele faz isso numa declaração que ele faz na última parte do verso 8. Olha, na última linha do verso 8, ele diz: não desampares as obras das tuas mãos. Este verbo não desampares, ele está no modo imperativo, que significa um pedido. O que o salmista está fazendo é um pedido ao Senhor. Senhor, não desampares as obras, não desampares os teus decretos, não desampares as obras das tuas mãos. E aí você poderia me perguntar, mas como o salmista ele está confiante em um pedido que ele faz ao Senhor? É porque Davi, ele tinha algo muito claro em mente. Ele sabia que Deus jamais desampararia os decretos que ele fez. Davi sabia que Deus jamais deixaria de cumprir as suas promessas. Davi sabia que Deus jamais abandonaria tudo aquilo que ele havia decretado. E por isso, ele começa a declarar no início do verso 7, se eu ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Você consegue perceber a confiança de Davi? Davi está dizendo, olha, se eu andar em meio à tribulação, se eu passar por perrengues nessa vida, se eu andar para ter dificuldades, não importa, o Senhor me refaz. O Senhor aumenta a força de minha alma. Esse é o verdadeiro significado dessa palavra, o Senhor aumenta a força de minha alma. E ele continua declarando de forma confiante, ainda no verso 7, ele diz, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Davi, ele está confiante que é Deus quem vai estender a mão até ele e vai derrotar os seus inimigos. E veja, irmãos, cabe a nós refletirmos sobre onde nós temos depositado a nossa confiança nas obras do Senhor. Será que como salmista nós temos motivos para louvar ao Senhor por nós termos confiado mais nos decretos do Senhor, mais naquilo que Deus faz e pode fazer, do que na força da nossa própria mão? Veja que a declaração de Davi é uma declaração extremamente confiante de que Deus irá destruir os seus inimigos. Veja, talvez você também tenha inimigos, pessoas ímpias que estão tentando te derrubar, fazer alguma coisa para atrapalhar a tua vida. É possível, os ímpios fazem isso. A questão é, onde nós confiamos para essas coisas serem resolvidas? Nós confiamos no Senhor, ou nós confiamos nos recursos que nós temos para vencer qualquer coisa, os recursos judiciais, qualquer outras coisas que nos são possíveis? Mas o que é mais interessante aqui é que o salmista, de forma clara, ele diz que quem fará ele vencer os seus inimigos é a destra do Senhor. É a destra do Senhor. E este é um detalhe que talvez a gente leia de forma corrida, mas o que significa a destra do Senhor? O que significa o salmista dizer que a destra, ou seja, a direita do Senhor é quem irá salvá-lo? A mão direita do Senhor. É uma possível.
É uma possibilidade. Sem dúvidas, nós não podemos negar a importância do lado direito de alguém ao longo de todas as Escrituras. Se você lembrar comigo, quando Jacó ele vai abençoar os 2 filhos de José, e aí José traz os seus 2 filhos, e Jacó inverte, coloca a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho. E aí José, vendo este erro, ele trata de tentar corrigir logo. Fala, não, troca, que a mão direita vai sobre o mais velho, que é mais importante. Os Salmos falam de forma muito... os Salmos falam muito sobre a importância do lado direito do Senhor. É o lado direito quem defende o salmista, o Salmo 109. É o lado direito quem garante a vitória ao longo dos Salmos 16, do Salmo 17. Mas é o Salmo 110 em específico que esclarece melhor para nós essa questão. Salmo 110, o verso 1 nos diz assim: dize ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus, no Novo Testamento, no embate que ele estava tendo com os fariseus, ele explica este salmo. E ele faz uma referência clara, dizendo que esse Senhor que está à direita do Senhor, com letra maiúscula, ou seja, Yahvé, é Ele mesmo. Ou seja, Jesus Cristo é a destra do Senhor. O que o salmista está declarando aqui é uma esperança messiânica. Ele está dizendo: eu acredito que o Messias irá vir, irá acabar com todos esses reinos, irá estabelecer um reinado físico aqui na terra. Essa é uma esperança de um judeu ortodoxo. Porém, que a maioria dos judeus não entenderam o que Jesus veio para fazer foi algo muito maior. Jesus não veio para estabelecer um reino físico nessa terra. Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Jesus veio para morrer na cruz, salvar os pecadores e conceder vida eterna a todos nós. Conceder-nos a oportunidade, o privilégio de desfrutar de uma salvação eterna, não física apenas, mas sim eterna. E sem dúvidas, nós podemos nos juntar ao salmista, nos alegrarmos juntamente com o salmista e louvar ao Senhor, porque é a destra do Senhor quem nos salva. É o próprio Cristo quem nos salva. É o próprio Cristo quem nos livra do terror do inferno. O terror do inferno da qual eu e você somos dignos. O inferno é uma das coisas mais terríveis que tem nas Escrituras, que nós não tendemos a pensar muito, e que é uma realidade. Tem várias linhas teológicas, igrejas hoje que pregam uma ideia de inferno. O inferno não é algo físico. Mas sabe o que as Escrituras nos declaram? É de um lugar físico, onde as pessoas serão punidas pelos seus próprios pecados. Que fique claro, aquele deveria ser o meu e o teu lugar. Eu e você somos dignos. Como Paul Washer costuma dizer, se Deus abrisse hoje, agora, a terra e nos enviasse para lá, nós deveríamos aplaudi-lo de pé. Mas a destra do Senhor nos salvou. Mas a mão direita do Senhor, o próprio Cristo, tomou o nosso lugar e nos livrou dos nossos inimigos. Isso sem dúvidas é motivos para nós louvarmos ao Senhor juntamente com o salmista. E agora no verso 8, o salmista termina declarando: o que a mim me concerne ao Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. A primeira parte desse verso, que ele está dizendo literalmente é isso: o Senhor cumprirá em favor de mim, o Senhor, teu amor é eterno. Veja, porque anteriormente ele declarou que é o Senhor, a mão direita dele, quem o livra, agora ele tem razões para dizer que o que o Senhor fará para ele, o Senhor cumprirá em favor dele todos os seus propósitos. E ele termina essa sua atitude de louvor se referindo novamente ao amor pactual de Deus.
a um amor, a aliança que Deus fez conosco. Uma aliança que Ele mesmo teve que tomar o nosso lugar, porque eu e você jamais seríamos bons o suficiente para cumprir a nossa parte. Portanto, irmãos, este salmo, que é o primeiro salmo da última coletânea davídica, Davi nos oferece bons motivos para louvar ao Senhor. Sem dúvidas, eu e você podemos nos juntar a Ele e louvar a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus fez, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, e cabe a nós refletir sobre como nós temos feito essa adoração. Lembre-se que no início dos Salmos, ele deixa claro que ele louvará o Senhor com todo o seu coração. E a questão é, nós não tendemos a fazer isso. Nosso coração, cheio de ídolos, costuma dividir a nossa adoração. Mas que nós possamos refletir nessa noite sobre o que tem impedido nós de oferecer uma atitude de louvor junto com o salmista, de forma pessoal, de forma coletiva, de forma confiante no Senhor, e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a melhorar a nossa forma de adoração e adorar ao Senhor plenamente. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos nessa noite por tudo que Tu és, Senhor. Nós te louvamos por ser um Deus tão grande, por ser a majestade soberana, o Rei sobre todos os reis. Nós te louvamos porque todos os reis se submeterão e te adorarão e reconhecerão um dia a Tua grandeza, a Tua majestade. E nós queremos nesta noite já, Senhor, nós não queremos esperar o grande dia onde nós nos juntaremos a estes reis para te adorar. Nós queremos hoje, Senhor, com a nossa vida, reconhecer a Tua majestade, reconhecer a Tua grandeza, Senhor, declarar a Tua soberania e te louvar, Senhor, com todo o nosso coração. Deus, nós te louvamos pela Tua justiça, Senhor. Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que cumpre os Teus propósitos. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua fidelidade. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nós te louvamos por ser um Deus onisciente que conhece todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações. Nós te louvamos, Senhor, pelos Teus caminhos, que são sempre melhores do que os nossos. Nós te louvamos, Senhor, pelos Teus projetos, que são sempre acima dos nossos. Nós te adoramos por isso, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pelos Teus eternos decretos, por ser um Deus todo-poderoso, capaz de decretar todas as coisas antes da fundação do mundo. E nós te louvamos, Senhor, pela Tua direita, pelo Senhor que está sentado à Tua direita, por Jesus Cristo, que nos livra dos nossos inimigos, que tomou o nosso lugar naquela cruz. Nós te louvamos por isso, Deus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez em nós e através de nós neste ano. Mesmo em tempos de lamento, o Senhor nos oferece bons motivos para te adorar e para te louvar. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.